Presidente Donald Trump fala em ótima química com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os dois marcam conversa por telefone para a semana que vem. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, rejeita a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Organização Mundial da Saúde desmente governo dos Estados Unidos de que remédio paracetamol aumenta o autismo. Brasileiros que vivem em capitais ficam parados no trânsito e gastam quase 2 horas com os deslocamentos diários. Pela primeira vez, o Brasil tem mais estudantes aprendendo à distância do que indo à escola. Pior verão da história provocou mais de 60 mil mortes na Europa no ano passado. Morre aos 87 anos de idade a estrela do cinema italiano Cláudia Cardinali, que encantou gerações. E chegam ao Brasil quase 70 obras inéditas do mestre Rembrandt, que farão parte de uma exposição no Rio de Janeiro. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula abriu hoje, como é tradição, mais uma Assembleia Geral da ONU. E nesta edição número 80, o presidente fez um discurso com muito vigor. Mas o que também chamou muita atenção foi a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, entre outras coisas, citou uma ótima química com o presidente brasileiro. Vamos a Brasília ao vivo saber mais detalhes do que aconteceu em Nova York, onde fica a sede da ONU. Boa noite, Bruno Tibério. Bem, estamos com um pequeno problema de sinal com o nosso repórter Bruno Tibério, direto de Brasília, e vamos seguir o jornal com outras informações. A Organização Mundial da Saúde desmentiu hoje o governo dos Estados Unidos sobre o uso do paracetamol. O princípio ativo de muitos medicamentos foi apontado como perigoso, porque pode causar autismo nas crianças das mulheres grávidas. Não é apenas a OMS que não concorda com o governo Trump. A Organização Mundial da Saúde e as agências regulatórias da União Europeia e do Reino Unido rebateram declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que associaram o uso de paracetamol durante a gravidez ao desenvolvimento de autismo em crianças. Segundo as entidades, não há evidências científicas consistentes que sustentem essa relação e o medicamento continua sendo considerado seguro quando utilizado de forma adequada. Em comunicação oficial, a Agência Europeia de Medicamentos afirmou que não existem novos dados que justifiquem mudanças nas recomendações atuais para o uso do paracetamol, conhecido nos Estados Unidos pela marca Tylenol. O órgão reforçou que o medicamento pode ser administrado durante a gestação, desde que respeitadas as dosagens e a frequência recomendadas pelos médicos. A OMS, por sua vez, destacou que as pesquisas disponíveis até o momento apresentam resultados inconsistentes e insuficientes para estabelecer qualquer ligação entre o analgésico e o transtorno do espectro autista. A entidade pediu cautela diante da declaração sem respaldo científico. Lembrando que a desinformação pode gerar insegurança entre os pacientes e comprometer tratamentos necessários. Trump havia feito as declarações em uma entrevista coletiva na Casa Branca ontem, em que também voltou a questionar a segurança das vacinas aplicadas na infância. As falas foram classificadas como infundadas por especialistas em saúde, que reforçaram a importância de manter o acesso a medicamentos e imunizações comprovadamente eficazes para a proteção da população.
Muito bem, conseguimos restabelecer o sinal com Brasília. Vamos ver o Bruno Tibério, direto da capital federal, porque ele tem informações sobre a abertura da Assembleia Geral da ONU, com destaques para as falas do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e do americano Donald Trump. Bruno Tibério, é com você. Muito bem, tivemos outro problema com o Bruno, voltaremos daqui a pouco com essa informação que é muito relevante para tanto o Brasil quanto para as relações bilaterais com os Estados Unidos. Estudos da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, mostraram falhas no processo de esterilização de instrumentos cirúrgicos no Brasil. Um grande risco para a saúde dos pacientes. A análises de cânulas de lipoaspiração em Minas Gerais e de mais de 900 itens reutilizáveis em São Paulo revelaram alto índice de manchas, oxidação, resíduos ou corrosão nos itens mesmo após passarem por processos de limpeza e esterilização. No primeiro estudo, mais de 40% dos instrumentais avaliados tinham manchas, alterações de cor ou sinais de corrosão-oxidação. Já o segundo estudo revelou que mesmo em um hospital equipado com lavadora ultrassônica e 2 autoclaves, 66,7% das cânulas de lipoaspiração apresentavam algum tipo de alteração ao serem inspecionadas com um boroscópio, item de inspeção visual que hoje não é obrigatório em hospitais. O primeiro estudo, publicado pelos pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora na revista Prevenção de Infecção e Saúde, promoveu a inspeção visual de cânulas de lipoaspiração com auxílio de um boroscópio. O hospital escolhido atende pelo Sistema Único de Saúde e estava equipado com uma lavadora ultrassônica e 2 autoclaves, operando em 2 turnos. A cânula foi escolhida como foco por não apresentar controle quanto ao número de esterilizações a que foram submetidas desde a aquisição. Os itens foram observados entre outubro de 2023 e janeiro de 2025, sendo que 66% teve alterações detectadas com oxidação, manchas e ou descoloração em 50% das peças. Resíduos ou detritos foram encontrados em mais de 33% e sulcos em 25%. Conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Einstein Hospital Israelita, do Hospital São Camilo Oncologia e do Hospital Nipo Brasileiro, o segundo estudo foi publicado na Revista de Ciências Médicas e Biológicas. As falhas foram atribuídas à qualidade da água e ao tipo de detergente utilizados para a limpeza. O artigo alerta que as alterações encontradas podem causar eventos adversos ao paciente devido à redução da funcionalidade e à presença de biofilmes, podendo comprometer a segurança do paciente. E a seguir, presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, rejeita a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. E brasileiros que vivem em capitais ficam parados no trânsito e gastam quase 2 horas com os deslocamentos diários. O presidente Lula abriu hoje, como é tradição, mais uma Assembleia Geral da ONU. E nesta edição número 80, o presidente fez um discurso com muito vigor, mas o que também chamou muita atenção foi a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, entre outras coisas, citou uma ótima química com o presidente brasileiro. Vamos a Brasília ao vivo saber mais detalhes do que aconteceu em Nova York, onde fica a sede da ONU. Boa noite, Bruno Tibério. Boa noite, Jaqueto, e a quem nos acompanha de casa. Olha, durante o discurso, Lula falou sobre, segundo ele, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais e também ataques à soberania dos países que, segundo ele, teriam aí se tornado comuns. Sem citar nomes, o presidente lembrou a condenação de Jair Bolsonaro por atentar contra o regime democrático, inclusive aproveitou até para falar sobre as sanções do governo Trump no Brasil, tanto econômicas como também as de membros do STF. Vamos conferir esse momento da fala do presidente Lula. Mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governos ditatoriais.
Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Pois é, outro ponto do discurso de Lula também foi sobre o comércio internacional. Lula disse que houve um retrocesso no sistema multilateral. Vamos conferir esse momento também da fala de Lula. Medidas unilaterais transformam em letra morta princípios basilares como a cláusula de nação mais favorecida. Desorganizam cadeias de valor e lançam a economia mundial em uma espiral perniciosa de preços altos e estagnação. É urgente refundar a OMC em bases modernas e flexíveis. Pois é, sobre tecnologia, o presidente criticou o uso das redes sociais para espalhar ódio e também desinformação e disse que a internet não pode ser uma terra sem lei e também citou a nova legislação brasileira para proteger as crianças e adolescentes no ambiente digital, que inclusive é aquela PEC da adultização. Vamos conferir também esse momento. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão. Pois é, no campo internacional, Lula condenou os ataques de Israel em Gaza, inclusive classificou os atentados do Hamas como indefensáveis, mas afirmou que nada justifica a morte de dezenas de milhares de civis palestinos. Para ele, o povo palestino só vai sobreviver com um Estado independente. Vamos conferir esse momento também. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Pois é, Lula também falou sobre clima. Ele destacou que o ano de 2024 foi o mais quente da história e disse que a COP30 em Belém vai ser, segundo ele, a COP da verdade. Ele defendeu que países ricos assumam responsabilidades maiores e também anunciou a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Por fim, o presidente defendeu aí a reforma da ONU com a ampliação do Conselho de Segurança e um novo órgão ali para monitorar ações climáticas. Como você falou, Jaqueto, bem no iniciozinho, você tinha dito, inclusive, acerca da fala de Donald Trump, né? Que, inclusive, pegou algumas pessoas de surpresa, principalmente porque Trump acabou até por elogiar ali, acabou por elogiar Lula durante o encontro que teria acontecido ali por volta de uns 20 segundos. Então, vamos conferir como foi agora, nesse momento, a fala de Donald Trump. Brazil now faces major tariffs in response to its... O Brasil agora enfrenta tarifas majoradas, em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e outros com censura, repressão, armamentização, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos. Tenho um pequeno problema em dizer isso, porque devo dizer a vocês, eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos, eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. E então estou dizendo, você pode acreditar que eu vou dizer isso em apenas 2 minutos? Mas nós realmente concordamos que nos encontraríamos na próxima semana. Não tínhamos muito tempo para conversar, tipo 20 segundos. Eles estavam, em retrospectiva estou feliz, porque esperei porque isso não deu muito certo. Mas nós conversamos, tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana, se isso interessar. Work out too well, but we did talk, we had a good talk and we agreed to meet next week, if that's of interest. Pois é, Jaquete, então tá aí as falas de Donald Trump, que falou logo depois do presidente Lula e, bom, como foi dito aí, né, pelo presidente Trump, existe aí a possibilidade, então, de um encontro nessas próximas semanas. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com outras notícias.
E o Comitê de Política Monetária do Banco Central informou hoje que deverá manter a taxa de inflação de 15% durante um bom tempo. Os membros do Copom deverão avaliar se o atual índice da Selic está dando certo para trazer o indicador de preços para o nível aceitável pela atual política monetária. O objetivo é considerado cumprido quando o IPCA não estoura o teto da meta, atualmente de 4, e faz 11 meses que a inflação ultrapassa o limite. A aparente mudança de clima entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mexeu bastante hoje com o mercado financeiro. As eventuais negociações interessam a maioria dos empresários brasileiros. O dólar caiu 1,1% e fechou com a cotação mais baixa do ano, de R$ 5,27. E a Bolsa de Valores bateu novo recorde, com alta de 0,91% aos 146.425 pontos. O governo federal arrecadou em agosto 208 bilhões e 800 milhões de reais em impostos, 3 bilhões a menos do que no mesmo mês do ano passado. Segundo a Receita Federal, a queda foi provocada pelas enchentes de abril no Rio Grande do Sul, o que gerou o adiamento do pagamento de impostos pelos afetados pela tragédia. Mesmo assim, no acumulado do ano, os brasileiros já pagaram 1 trilhão e 900 bilhões de reais em impostos, o que é um recorde histórico. Presos no trânsito ou no transporte público, os brasileiros que vivem em capitais gastam quase 2 horas com deslocamentos diários. Mais da metade dos moradores de capitais do Brasil gasta mais de 1 hora para realizar todas as atividades do dia. Apenas 7% gasta menos de meia hora. Belém do Pará e Manaus, no Amazonas, representaram os piores tempos, mais de 2 horas. Já o morador de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é quem gasta menos tempo. Mas ainda assim, a média é mais de 1 hora e meia. No Rio de Janeiro e em São Paulo, a média é parecida. O carioca e o paulistano gastam cerca de 118 minutos, praticamente 2 horas. O transporte público é a preferência da maioria dos moradores em quase todas as capitais, com predominância dos ônibus. A exceção é Goiânia, onde o carro particular é o meio de transporte mais utilizado. A maioria dos moradores das capitais se sente insegura em andar a pé, ainda mais as mulheres. Em São Paulo, o ônibus é o meio de transporte mais utilizado, mesmo com a maior rede metroferroviária do país. Para os passageiros de ônibus, a lotação e o preço da tarifa são apontados como os maiores problemas a nível nacional, mas essas queixas variam de acordo com a capital. Em Manaus, o valor é maior preocupação. Além da demora para chegar nos destinos, os brasileiros ainda pagam caro e o alto preço é uma barreira para que os moradores das capitais possam estudar, trabalhar ou até mesmo ir a consultas médicas. O custo da tarifa de ônibus é uma barreira para que os moradores das capitais possam acessar serviços de lazer ou mesmo compromissos de estudo ou trabalho. Mais da metade dos entrevistados da pesquisa feita pelo Instituto Cidades Sustentáveis afirmou que deixa de visitar amigos ou familiares que moram em outros bairros por causa do preço da passagem. Além disso, brasileiros disseram já terem deixado de ir a consultas médicas ou exames e até sair para procurar emprego. Tudo isso para não gastar com as passagens de ônibus. Pensando nisso, a Prefeitura de Curitiba, no Paraná, lançou um programa Tarifa Zero a Caminho do Emprego. Desde o seu lançamento, há pouco mais de 6 meses, cerca de 5.000 pessoas já foram beneficiadas. Voltado a pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos, o programa garante 2 passagens para cada encaminhamento de entrevista feito pelo Cine Municipal, limitado a 3 indicações no mês. Os valores equivalentes a 2 passagens são carregados no cartão de transporte, via agências nas ruas e também no Cinemóvel, serviço itinerante que passa por pontos estratégicos da cidade. Curitiba tem hoje uma taxa de desemprego de 4% segundo o IBGE, uma das menores do país. E projetos assim fortalecem pessoas em busca do emprego. O brasileiro está variando os locais para onde vai em suas viagens de férias ou lazer. As passagens são compradas para muitos outros estados do que outros estados que foram comprados há alguns anos. O
O Nordeste segue como a principal escolha dos brasileiros para viagens de lazer e férias, consolidando-se, mais uma vez, como a região favorita do turismo nacional. Dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo indicam que, em 2024, a costa nordestina respondeu por quase 45% do faturamento das operadoras associadas, bem à frente do Sudeste, com 26%, Sul com 11% e Centro-Oeste e Norte com 9,5% e 8,5%, respectivamente. Embora ainda lidere com folga, a participação do Nordeste já foi maior em anos anteriores. Em 2015 e 2020, por exemplo, a região representava 70% das vendas. Nos últimos 3 anos, esse número tem se mantido abaixo dos 50%, o que demonstra não apenas uma diversificação dos roteiros turísticos pelo Brasil, mas também o fortalecimento de outras regiões do setor. O anuário destacou que, do total de 23 bilhões de reais movimentados em 2024 pelas operadoras, cerca de 5 bilhões e meio vieram do turismo doméstico e, desse montante, quase metade correspondeu ao Nordeste. Entre os destinos mais procurados estão Porto de Galinhas, em Maceió, além dos estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas, que aparecem entre os líderes em vendas nacionais. Com mais de 3.300 quilômetros de litoral, o Nordeste oferece opções que vão do turismo de luxo ao ecoturismo, passando por esportes aquáticos e roteiros de descanso em praias tranquilas. Essa diversidade, aliada à gastronomia e à boa infraestrutura hoteleira, garante à região uma presença constante nas preferências do viajante brasileiro e internacional. Além da força turística, o setor tem impacto direto na economia regional. Segundo o Sudene, em 2024, o turismo nordestino empregou formalmente 433 mil pessoas, o maior número em 6 anos, representando 18,5% das vagas do setor no Brasil. O setor já corresponde a 9,8% do PIB da região. Bahia e Ceará se destacam, sobretudo pela estrutura e a localização estratégica, mas todo o litoral nordestino segue como vitrine do turismo nacional, equilibrando crescimento econômico e desafios ambientais ligados à urbanização costeira. E a seguir, pior verão da história, provocou mais de 60 mil mortes na Europa no ano passado. E pela primeira vez, o Brasil tem mais estudantes aprendendo à distância do que indo à escola. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse que não vai aceitar uma possível indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, como líder da minoria. Seria uma manobra para que ele não perca o mandato depois de tantas faltas por morar nos Estados Unidos. Vamos voltar a Brasília, saber mais detalhes sobre o que está acontecendo sobre este caso com o repórter Bruno Tibério. Bruno. Pois é, como disse Hugo Mota, a ausência física do deputado impede aí o exercício das funções aí de liderança. Eduardo, ele não teria comunicado, então, previamente o seu afastamento do país, o que violaria, então, as obrigações de um parlamentar e impediria, inclusive, que as suas ausências fossem enquadradas ali como justificáveis. Pela Constituição, deputados que faltarem a 1/3 das sessões sem autorização, eles podem perder o mandato. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e uma boa noite. E a educação no Brasil passa por várias modificações, entre elas a utilização da inteligência artificial. O resultado é que, pela primeira vez na história, existem mais alunos cursando faculdades à distância do que presencialmente. Pela primeira vez na história, o número de alunos matriculados em cursos de graduação à distância superou os da modalidade presencial no Brasil. Segundo dados do Censo da Educação Superior, divulgados pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o país conta atualmente com 5,18 milhões de estudantes no EAD, contra 5,03 milhões no presencial, ultrapassando também a marca de 10 milhões matriculados
matriculados no ensino superior. O crescimento expressivo da educação à distância é explicado, em grande parte, pela facilidade de acesso e pelos custos mais baixos. Para muitos estudantes, especialmente aqueles que conciliam estudo e trabalho, a modalidade oferece maior flexibilidade. Apesar da popularidade crescente, especialistas alertam para a necessidade de reforçar mecanismos de avaliação e acompanhamento, garantindo que a expansão não comprometa a qualidade do ensino. Em resposta a esse cenário, o MEC implementou um novo modelo de ensino híbrido, permitindo que os cursos sejam compostos por até 50% de aulas à distância, 30% presenciais e 20% em transmissões remotas ao vivo. A medida busca equilibrar a inovação tecnológica com a manutenção de atividades presenciais, consideradas fundamentais para a formação prática e a interação entre professores e alunos. O presidente do INEP, Manuel Palacios, ressaltou que o ensino à distância não deve ser associado a baixa qualidade. Ele destacou que a modalidade amplia o acesso ao ensino superior, especialmente para trabalhadores e estudantes que vivem em regiões afastadas dos grandes centros. Atualmente, a educação à distância já alcança 3.387 municípios brasileiros, se consolidando como uma ferramenta de democratização do ensino. O avanço, porém, também expõe desafios. Entre 2023 e 2024, o número de matrículas presenciais caiu 0,5%, enquanto a modalidade à distância cresceu 5,6%. Além disso, o INEP apontou que 17,5% dos estudantes abandonaram a graduação no último ano, o que indica a necessidade de políticas públicas que fortaleçam a permanência dos alunos. Com a tendência de crescimento contínuo, o ensino superior brasileiro vive um momento de transformação que exigirá cada vez mais equilíbrio entre inclusão, inovação e qualidade. Um estudo publicado por uma revista de medicina revelou que o calor extremo na Europa provocou mais de 62 mil mortes no ano passado. Mulheres e idosos foram os mais afetados. Segundo um estudo anual de uma revista especializada, o verão de 2024 contribuiu com a morte de quase 63 mil pessoas. Mulheres e idosos foram os mais afetados. Um dos artigos publicados destacou que nos últimos 3 anos foram mais de 181 mil mortes. Contudo, um dos autores disse que esses números carregam incertezas. Em 2024, ano considerado de maior fatalidade, as estimativas mais prováveis giram em torno de 35 a 85 mil mortes. As variações se devem por conta das condições metodológicas complexas e a forma de cruzamento de dados entre temperatura e mortalidade. Embora o verão de 2025 não tenha sido incluído no estudo, a Sociedade Italiana de Medicina relatou um aumento de até 20% nos atendimentos em pronto-socorros durante as ondas de calor deste ano. Os italianos lideram o ranking com o maior número de fatalidade nos últimos 3 anos. A Espanha aparece na sequência, seguida por Alemanha, Grécia e Romênia. Autoridades de saúde de diferentes países têm emitido alertas quando as temperaturas atingem níveis considerados de riscos, mas os efeitos podem ser sentidos antes disso. Os grupos vulneráveis já apresentam impactos a partir de 24 graus. O estudo foi conduzido por pesquisadores de Barcelona, na Espanha. Eles têm sido uma referência desde o início de 2020, quando começaram a ser avaliados os reflexos das altas temperaturas na mortalidade, considerando cerca de 30 países que representam quase todo o continente europeu. A pesquisa é uma questão crucial, visto que os verões europeus tendem a apresentar temperaturas cada vez mais altas devido ao aquecimento global. O Serviço Secreto dos Estados Unidos anunciou que desmontou uma rede que ameaçava causar um apagão em Nova York. A rede era equipada com mais de 100 mil chips de celular. Às vésperas do início da Assembleia Geral da ONU, que conta com a presença de líderes de diversos países do mundo, o Serviço Secreto dos Estados Unidos desmantelou uma rede clandestina que tinha capacidade de causar um apagão nas telecomunicações de Nova York. Segundo a agência, o sistema era composto por mais de 300 servidores de cartões SIM equipados com mais de 100 mil chips ativos, todos conectados à rede de telefonia local. A estrutura poderia ser usada para derrubar torres de celular, inviabilizando chamadas de emergência e dificultando a resposta a possíveis ataques.
A investigação descobriu que os servidores operavam como bancos de celulares falsos, capazes de gerar chamadas e mensagens em massa, além de mascarar comunicações criptografadas e sobrecarregar redes de forma deliberada. A operação tinha capacidade para enviar até 30 milhões de mensagens por minuto. Ao todo, foram apreendidas fileiras de servidores e prateleiras com os chips prontos para o uso. Além dos 100 mil já em funcionamento, havia material suficiente para dobrar ou até triplicar a capacidade do sistema, sinal de uma operadora planejada para a expansão. As análises iniciais apontaram para o uso do esquema por grupos criminosos e possivelmente estados estrangeiros que teriam se aproveitado da estrutura para a comunicação com cartéis de drogas e organização terrorista. As autoridades não detalharam quais nações ou grupos estariam por trás do financiamento. O diretor do Serviço Secreto, Sean Curran, afirmou que a operação mostra a prioridade da agência em prevenir ameaças antes que aconteçam. O caso gera atenção para outras cidades norte-americanas e o impacto de um colapso nas telecomunicações em condições normais já seria severo, mas neste momento o risco seria ainda maior devido ao evento da ONU com a presença de outros chefes de estados. O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária para o rastreamento do câncer de mama no SUS. A mamografia deve começar aos 40 anos e para quem tem mais de 50 anos deve ser feita de 2 em 2 anos. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a ampliação da faixa etária para o rastreamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, SUS. A partir de outubro, o exame vai incluir mulheres de 50 a 74 anos. Antes, o limite era de 69 anos. A decisão faz parte de novas recomendações para a detecção precoce da doença. Mesmo sem sinais ou sintomas, a cada 2 anos esse grupo será chamado para realizar o exame de forma preventiva. A pasta considera que o envelhecimento é um dos principais fatores de risco para o câncer de mama e segue as orientações da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, que recomendam a ampliação da cobertura para garantir diagnóstico precoce e maior chance de tratamento eficaz. As novas recomendações também trazem novidades para o público entre 40 e 49 anos. As mulheres dessa faixa etária terão acesso a mamografias, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer, porém sem periodicidade pré-definida. No Brasil, o câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres e representa a principal causa de morte por câncer nessa população. Segundo o Ministério da Saúde, em 2022 o país registrou 19 mil mortes por câncer de mama, com maior concentração no Sudeste, que somou 9.374 óbitos, seguido pelo Nordeste com 4.195, Sul com 3.340, Centro-Oeste com 1.289 e Norte com 905 mortes. Ainda em 2022, foram contabilizados 37.096 novos casos da enfermidade, a maioria entre mulheres de 50 a 59 anos, com 26,2%, mas também com incidência em idades mais avançadas, como acima dos 75 anos, com 10,1%, e em faixa etárias mais jovens, como de 30 a 39 anos, com 8,6% dos registros. E a seguir morre aos 87 anos de idade a estrela do cinema italiano Cláudia Cardinali, que encantou gerações. E chegam ao Brasil várias obras inéditas do mestre Rembrandt, que farão parte de uma exposição no Rio de Janeiro. A Polícia Federal prendeu o presidente da escola de samba Império da Casa Verde em operação contra o tráfico internacional de drogas. A ação ocorreu em 5 estados.
Alexandre Constantino Furtado, presidente da Escola de Samba Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, foi preso na capital paulista durante uma operação contra uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. A ação, coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, cumpriu 22 mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. De acordo com as investigações, Furtado é apontado como integrante da facção Primeiro Comando da capital. 2 mandados de busca também foram cumpridos dentro da sede da escola de samba. As investigações começaram em fevereiro de 2021, após a apreensão de 458 quilos de cocaína no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará. A droga estava escondida em uma carga de quartzo e tinha como destino o porto de Rotterdam, na Holanda. Segundo a polícia, a partir desse episódio, foi possível identificar os membros da organização e a estrutura criada para enviar a cocaína à Europa. O esquema de lavagem de dinheiro envolvia empresas de fachada e investimentos em negócios formais, como restaurantes. Para cumprir as ordens judiciais, a Polícia Militar mobilizou 68 agentes do Comando de Policiamento de Choque, incluindo integrantes do Grupo de Ações Táticas Especiais e do Comando de Operações Especiais. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado é uma estrutura de cooperação criada pelo Ministério da Justiça. Ela reúne a Polícia Federal, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria Nacional de Políticas Penais, com apoio da Receita Federal. O ex-diretor das empresas do Careca do INSS foi preso durante a CPMI do INSS, mas foi liberado poucas horas depois. O empresário está sendo investigado pela Polícia Federal por suposta participação no esquema de fraudes do INSS. A ordem de prisão em flagrante partiu do presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, pelo crime de falso testemunho. Poucas horas depois, a Polícia Legislativa do Congresso liberou o empresário Rubens Oliveira Costa. Em nota, a Secretaria de Polícia do Senado informou que Costa foi liberado após prestar esclarecimentos à polícia e não houve pagamento de fiança. Além disso, foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos. Rubens Oliveira Costa foi ex-diretor financeiro de empresas associadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que foi apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores da fraude bilionária. Suspeito de envolvimento no esquema de descontos ilegais em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas, Costa foi convocado a depor na CPMI na condição de sócio do Careca do INSS. O empresário chegou ao Congresso Nacional protegido com habeas corpus, que o desobrigou a responder às perguntas dos senadores e deputados federais que formaram a CPMI. O habeas corpus também impediu uma eventual ordem de prisão caso ele permanecesse em silêncio. Costa foi apontado como sócio do Careca do INSS, mas negou o envolvimento com o homem durante o depoimento. No início da sessão, ele se negou a assinar o termo de dizer a verdade, mas após a insistência dos parlamentares, concordou com o termo. O depoimento durou mais de 7 horas. Os países da América Latina estão investindo em startups de tecnologia para ganhar destaque na corrida global por inovação. De cada 10 empresas, 7 são brasileiras. O estudo foi realizado por uma companhia de expansão de Deep Techs, empresas baseadas em avanços científicos e inovações tecnológicas. Foram mapeados mais de 1.300 negócios em setores de saúde, energia, indústria e infraestrutura urbana. 72% das Deep Techs na América Latina estão localizadas no Brasil, mas este não é o único destaque do país. Segundo a pesquisa, o Brasil tem áreas diversificadas como energia, agronegócio e mobilidade, além da presença expressiva no segmento de inteligência artificial e materiais avançados. Os principais setores são saúde, bem-estar e alimentos. Apesar disso, nichos como energia e clima são subdesenvolvidos, apesar do potencial de polo energético da América Latina.
O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking, ficando atrás do Chile e da Argentina, que adotaram abordagens internacionais para atrair investidores globais. No caso das indústrias brasileiras, o investimento é voltado para o mercado nacional, apesar do enorme potencial de desenvolvimento. A América Latina investe pouco em pesquisa e desenvolvimento em comparação com as Deep Techs da América do Norte e Europa, que mantêm níveis elevados de 2% a 3%, enquanto a América Latina permanece abaixo de 1% há mais de 2 décadas. A recomendação dos especialistas para mudar esse cenário é expandir os centros de pesquisa, atrair e incentivar cientistas internacionais, além de implementar fundos atrativos para empreendedores e impulsionar as Deep Techs. A expansão do saneamento privado avançou em cidades com as piores coberturas de água e esgoto do país. Segundo o Instituto Trata Brasil, 16 dos 20 municípios com os indicadores mais baixos devem ter acesso ao serviço até 2026. A AGEA é atualmente a principal operadora privada de saneamento básico no Brasil e opera em 9 das 20 cidades classificadas com o pior índice do serviço. A empresa atende mais de 39 milhões de pessoas em 15 estados, atuando em regiões de grande complexidade, como áreas alagadas, favelas e comunidades com infraestrutura precária. O levantamento considera apenas os 100 municípios mais populosos do Brasil. O Piauí e a Paraíba lideram a lista com 8 dos 10 primeiros municípios registrados, localizados dentro dos estados, sendo a situação mais crítica em rede de esgoto, abastecimento de água e saneamento concedida à empresa no ano passado. O Instituto Trata Brasil destacou que as cidades que aparecem no final do ranking investem em média R$ 81 por habitante ao ano, quando o ideal seria cerca de R$ 223. Segundo especialistas, o movimento indica que os instrumentos do Marco Legal do Saneamento aprovado em 2020 estão atraindo investimentos para áreas precárias, ultrapassando 38 bilhões de reais. A participação privada saltou de 5% em 2019 para 33% em 2025 e a expectativa é que o projeto alcance metade dos municípios até o ano que vem. A atriz Cláudia Cardinale, um dos grandes nomes do cinema italiano, morreu aos 87 anos nesta terça-feira em sua casa na França. A notícia foi confirmada por seu agente, a agência de notícias France Press. A causa da morte não foi divulgada. Nascida na Tunísia em 1938, filha de pais italianos, sua trajetória no cinema começou após vencer um concurso de beleza em Tunis, em 1957, que a levou a uma viagem ao Festival de Cinema de Veneza e, posteriormente, a contratos no cinema italiano. Nos anos 1960, ela se tornou um dos rostos mais famosos do cinema europeu, trabalhando com diretores renomados, como Federico Fellini, Luchino Visconti, Sergio Leone e Werner Herzog. Com o tempo, estrelou clássicos como 8,5 de Fellini e Era uma Vez no Oeste, de Leone. Esteve ainda em obras como A Pantera Cor-de-Rosa e O Leopardo. Um de seus últimos trabalhos foi o filme A Ilha do Perdão, uma produção conjunta entre Itália e Tunísia. Ao longo da carreira, Cardinale recebeu diversos prêmios, incluindo o Leão de Ouro em Veneza e o Urso de Ouro em Berlim. A exposição Rembrandt, o mestre da luz e sombra, trouxe ao Brasil 69 pinturas originais do pintor holandês. A exposição vai começar amanhã no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, e vai até o dia 8 de novembro. A exposição reuniu obras produzidas entre 1606 a 1669. As pinturas O Autorretrato com Saskia, A Descida da Cruz e O Jogador de Cartas chamaram a atenção do público. A mostra contou ainda com um autorretrato em 3D do artista e placas em braille para o público com deficiência visual. Com entrada gratuita, a exposição foi considerada um marco cultural no Brasil. A curadoria foi assinada por Luca Baroni, que destacou a dificuldade em trazer as gravuras para o território brasileiro. O curador também relembrou que apenas países europeus tiveram o prazer de apreciar as obras de arte.
Os quadros passaram por países como Alemanha, China, Espanha, Estados Unidos e Itália. As telas eram uma coleção privada, que pertenceu a um único dono, mas há 7 anos o acervo foi emprestado a um museu público. Rembrandt foi um dos maiores nomes da arte europeia. Teve uma vida marcada por infelicidades, com a morte da primeira esposa e de 4 filhos, além de sérios problemas financeiros que o levou à falência. Mesmo assim, foi capaz de quebrar as regras de sua época, produzindo obras que capturam a humanidade de uma maneira única. O pintor holandês se destacou pela maestria no uso de contraste de luz e sombra, pela profundidade emocional de seus retratos e pela inovação técnica, especialmente nas gravuras. Ele retratou muitas cenas do cotidiano, mas muitas representavam passagens bíblicas, como a ressurreição de Lázaro, o apedrejamento de Santo Estevão e a crucificação. Em tempos marcados pela velocidade, a arte de Rembrandt ressurgiu como um contraponto, convidando as pessoas à pausa, ao silêncio e à reflexão. Mesmo após 300 anos de sua morte, o artista ultrapassou fronteiras e gerações. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.